Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marina Couto e hoje nós vamos para uma aula aí top de redação para a Polícia Penal. Vamos lá comigo? Galera, hoje então é a nossa primeira redação aí da Polícia Penal, linha a linha. O que é esse projeto de redação linha a linha, Mar? Esse projeto de redação linha a linha é uma série de vídeos que tem como objetivo ensinar você a fazer a redação. Ou seja, nós vamos falar da introdução da redação, nós vamos falar do desenvolvimento da redação e da conclusão. O que você precisa fazer para tirar uma boa nota na redação aí do concurso da Polícia Penal MG. A banca é a Selecom, beleza? Então, vamos lá comigo, galera. Olha aí, redação, linha a linha, Polícia Penal MG. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, tá? Inscreve aí, assina a notificação, né? Assina não, aciona a notificação, liga o sininho para que você tenha acesso a tudo que a gente postar aqui, tá? É um canal novo, então me dá uma ajuda aí, dá aquele like e é isso. Vamos lá, não se esqueçam também de seguir lá no Instagram, @prof.marinacouto e @Minas da Redação, beleza? Vamos lá comigo então? Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender sempre é que cada banca ela tem um processo de correção e ela vai ter um parâmetro, ou seja, um critério de correção. É por isso que tudo que a gente fizer aqui vai ser em cima da banca da Selecom. Eu sei que os concursos da Polícia Penal geralmente não tem como banca a Selecom, é a primeira vez. E está dando um medo na galera, né? O povo tá tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a galera não tá acostumada com a Selecom fazendo tipo de concurso de carreira militar. A Selecom é uma banca nova, tá começando, é difícil de achar as provas, né? O site deles não tem banco de provas assim com as provas antigas, mas a gente dá aquele jeitinho, tá bom? Então olha aí comigo, ó. O que acontece? Quais são os critérios de correção? Como vocês sabem, né? Você lá na Selecom, vocês devem ter lido o edital, leiam o edital com cuidado. E a gente sabe que não pode de jeito nenhum deixar nenhum elemento, rasurar a folha, colocar seu nome, para você não zerar. Você tem que fazer aí 30 linhas, é um texto dissertativo argumentativo, e os critérios de correção deles são divididos em duas formas. Correção formal, que é a parte que vai avaliar o quê? Vai avaliar o conteúdo do seu texto no que a gente, né, espera aí de conteúdo gramatical. Ou seja, é a parte da correção que vai avaliar a gramática. Então a gente tem ortografia, que vai entrar tudo quanto é tipo de questão ortográfica, SS, entra aqui também a questão de você esquecer de colocar o cedilha, esquecer de cortar o T, tá bom? Entra aqui toda aquela questão de ortografia mesmo. Acentuação, que são as regras de acentuação básica, oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabos tônicos. E propriedade vocabular. O que é propriedade vocabular, Má? Propriedade vocabular é quando você usa uma palavra ou com sentido vago ou, na verdade, com um sentido que não é dela. Por exemplo, vamos supor que você usa a expressão silenciamento social, tá? Para fazer menção a uma omissão por parte da sociedade. Só que silenciamento significa imposição de silêncio, é censura, é impor silêncio a alguém. Então, na verdade, falar que aos problemas relacionados ao sistema carcerário estão associados ao silenciamento social, não faz muito sentido. Não tem precisão vocabular. Por que não tem precisão vocabular? Porque ninguém impõe à sociedade um silêncio quanto à situação dos presídios no Brasil, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento aí com as expressões e o que essas expressões querem dizer. Por exemplo, você quer dizer paradigma e você diz paradoxo. Ou você quer dizer em detrimento, que significa prejuízo, né? Por exemplo, investe-se em punição em vez de investirem na prevenção.
Aí você quer dizer em detrimento, né, que é a ideia de prejuízo, e você fala em decorrência, que é uma ideia de consequência, sabe? Então, assim, a parte de propriedade vocabular, ela também vai ser avaliada. Então, é preciso que você tenha muito cuidado com o que você fala. Ou seja, galera, só escreve o que você sabe o que significa, entendeu? Morfossintaxe. Entra aqui na morfossintaxe toda a questão relacionada à crase, toda a questão relacionada à concordância, toda a questão relacionada, né, à regência, tá bom? Então, aqui está a parte de morfossintaxe e também estrutura sintática. Pontuação, né, vírgula, principalmente vírgula, utilização de ponto final na hora certinha. Os problemas de estrutura sintática geralmente são muito associados ao, né, a colocar o ponto no lugar errado, entendeu? Então, é aqui que a gente avalia. E elementos de coesão. Eu já vou te dar uma dica, tá? Você vai usar, né, os conectivos, os chamados conectivos, que são operadores argumentativos durante o seu texto. Ou seja, as conjunções que vão dar aquelas ideias, né, de causa, consequência. E aí, você tem que sempre iniciar o D2, né, o desenvolvimento 2, a gente vai fazer um vídeo aí sobre o desenvolvimento com um conectivo, tá? Eu vou falar sobre isso. E você tem que sempre iniciar a conclusão com um conectivo. Ou seja, sua conclusão tem que ter lá um portanto, assim, dessa forma, diante do exposto, tá bom? É isso que vai ser analisado aí no plano formal, ou seja, a competência linguística, a sua capacidade de escrita. A gente tem também a correção de conteúdo, que aí tem a ver com o entendimento do tema e a forma como você desenvolve esse tema, ou seja, os argumentos selecionados, tá? A tipologia textual, o seu texto vai ser um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, todo o seu texto vai ter que girar em torno, tá bom? De uma tese, de uma opinião, beleza? Beleza, Má. Além disso, a gente tem a coerência textual. A coerência textual é avaliada pela Selecom como a forma como os argumentos eles são coerentes dentro do seu texto, ou seja, você não se contradiz, e eles são coerentes com a realidade. Por exemplo, vamos supor que caia um tema sobre o soro positivo, né? As pessoas soropositivas. E aí você fale nesse texto que já existe uma cura para AIDS. A gente sabe que não existe cura para AIDS. Existe um tratamento e é um tratamento muito eficaz, mas não existe a cura para AIDS. Então, se você faz um texto inteiro todo falando que existe, ele não vai ter coerência com a realidade. Então é preciso estar bem atento. Ou, por exemplo, você fala, é preciso criar tal lei, e a lei já existe, entendeu? Ou você fala, não existe isso, e isso já existe. Então tem que ter uma coerência textual, que pode ser interna, ou seja, você não se contradiz, e é avaliada também com relação à realidade. A gente tem a seleção de argumentos, que a gente vai falar demais aí no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre desenvolvimento, e a construção da argumentação, que também vai ser muito, muito, muito bem explicada, tá? Eu vou te falar o que você tem que fazer, o que você tem que falar em cada desenvolvimento seu. E hoje nós vamos falar da introdução, beleza? A introdução. Eu quero que você termine esse vídeo sabendo fazer a introdução de qualquer tema. Galera, aqui na descrição do vídeo, a gente tem um link aí que te leva ao tema completo, tá? Do que eu vou falar hoje. Eu vou falar de um tema hoje. E aí, se você quiser fazer essa redação e me enviar, eu sugiro que você entre lá no grupo do Telegram, tá? Chama Fala com as Minas, tá? Das Minas da Redação. E aí, você pode entrar lá no grupo do Telegram, o link também tá aí na descrição, e me enviar essa redação para que eu corrija aqui nesse canal, ao vivo com você, fazendo comentários sobre essas redações. Então eu vou corrigir a redação do tema de hoje, tá? Que você me enviar lá no Telegram, beleza? Então vamos lá, Má, como é que eu faço a introdução do meu texto? Bem, a sua introdução ela deve ter contextualização, que é um período que fala do assunto do tema. Olha só, então o que significa? A sua introdução ela vai ter 3 períodos, beleza? Sendo que o primeiro período vai ser a contextualização sobre o assunto do tema. E o segundo período vai ser onde você vai problematizar
Ou seja, você vai associar o recorte trazido pelo tema à realidade brasileira. Beleza? Então, o primeiro período você vai falar de quê? Você vai falar do assunto, ou seja, daquilo que é a ideia geral daquele tema, tá bom? A ideia geral daquele tema. Fechou? Fechou, Mar. Tranquilo, tranquilão, tranquilão, tranquilão. E o segundo período, Mar, o que eu vou fazer? No segundo período, você vai problematizar. Ou seja, você vai associar esse assunto que você colocou aí e vai unir isso à realidade no Brasil. E o seu terceiro período é a sua tese. A tese é onde a gente percebe o projeto de texto. Mas o que é projeto de texto? Eu vou falar do projeto de texto, pode ficar tranquilo, no nosso próximo vídeo, que é o vídeo que fala sobre a parte do desenvolvimento. Aí eu vou dividir o desenvolvimento em duas partes, tá bom? Eu vou dividir o desenvolvimento na primeira parte, que fala sobre o projeto de texto, e na segunda parte, que fala sobre as lacunas argumentativas, ou seja, como você arrasar, tirar tudo para que o corretor não te tire ponto nenhum nessa parte aqui, ó, de construção da argumentação e a seleção dos argumentos. Então, o projeto de texto é aqui onde você coloca a seleção dos argumentos, beleza? E o que acontece? A construção é onde a gente vai fazer o nosso segundo vídeo lá, que é onde fala de lacunas argumentativas. Beleza? Pode ficar tranquilo, eu vou te ensinar tudo, você vai arrasar nessa redação. Então, corta aí comigo. A gente sabe, então, que você vai ter 3 períodos. O primeiro período, a contextualização. O segundo período, a sua problematização, ou seja, você associa isso à realidade brasileira. E o terceiro período, a sua tese. Vamos lá, então, comigo, Mar. Como que eu faria isso? A gente colocou aqui para vocês um tema, olha lá, desafios para a humanização da atividade policial e a manutenção da segurança pública. Então, vamos pensar aqui. Eu vou falar primeiro de contextualização e problematização, apresentação do tema, tá bom? Então, olha aqui, a gente tem humanização da atividade policial e manutenção da segurança pública. Então, o assunto é segurança pública. O assunto é segurança pública, tá bom? E o tema é os desafios para a humanização. Então, eu entendo da atividade policial, né? Eu entendo que a segurança pública, na verdade, ela não apresenta, né, o quê? Ela não tem sido eficaz, ela não tem sido humanizada, tá bom? Ela não tem sido humanizada. Por quê? Porque eu estou falando aqui da palavra desafios. Eu estou falando aqui da palavra desafios. Se existem desafios, significa que ainda não há essa humanização, né? Se está falando aí que não que é preciso pensar nessa humanização, que ainda existem, né? Desafios que levam à humanização, significa que não existe essa humanização da atividade policial. Então, pensa aqui comigo. Como que eu posso fazer a contextualização? A contextualização diz respeito ao assunto. Então, eu penso assim, olha, a atividade policial é indispensável para a manutenção da segurança pública de um país. Ah, então olha só. Como que eu faço a minha contextualização? Eu pego o assunto, né? Eu pego o assunto. A gente falou lá, o assunto é a segurança pública. E aí a gente colocou aqui as palavras-chave do tema. Então, olha lá, a atividade policial é indispensável para a manutenção da segurança pública de um país. A minha problematização é o quê? É quando eu associo isso à realidade do Brasil. Então, volta aqui comigo, ó. Volta aqui comigo.
Então, meu primeiro período, eu falei disso, é um fato. A atividade policial é indispensável para a manutenção da segurança pública de um país. Aí eu coloco, no entanto, no Brasil, olha lá, levei para a realidade do Brasil. Então, eu vou falar, no entanto, no Brasil, as forças armadas ainda não. Vamos pensar aqui, ó. A atividade que eu estou fazendo com vocês, né? A atividade policial é indispensável para a manutenção da segurança pública de um país. No entanto, no Brasil, as Forças Armadas, por que eu falei Forças Armadas? Porque eu já escrevi aqui atividade policial, né? Então eu estou retomando aí. Ainda não garantem essa, né? Esse direito, vou mudar aqui, tá? A segurança. De forma eficaz. Nossa, minha letra tá enorme aí. Uma vez que não há humanização dos serviços militares. Eu não vou colocar que não há, não, tá? Para não ficar radical. Aí eu vou colocar, uma vez que não há investimentos suficientes para a humanização, tá? Para. Deixa eu apagar aqui, que é mais fácil. Então, deixa eu pegar aqui. Para para a humanização dos serviços militares. Ah, então olha lá. Ficou grande aí, mas é porque lá na linha isso aí vai dar umas. Isso aí deve dar o quê? Umas 4 linhas, eu acho. Na linhazinha lá. A atividade policial é indispensável para a manutenção da segurança pública do país. No entanto, no Brasil, as Forças Armadas ainda não garantem esse direito à segurança de forma eficaz, uma vez que não há investimentos suficientes para, né? Aqui faltou para a humanização. Opa, pera. Para a humanização dos serviços militares. Ah, então aqui eu fiz o quê? A contextualização e a problematização, que é o tema. Beleza? Então isso aqui seria o quê? A utilização das palavras-chave do tema para formar uma introdução. Então eu fiz a contextualização, ó, eu já fiz a contextualização e a problematização. Falta um período. Eu fiz 2 períodos aqui, tá vendo? Isso aí deu 4 linhas. Então, eu posso aí fazer uma introdução de 5, 6 linhas, tá bom? Então, olha lá. A atividade policial é indispensável para a manutenção da segurança pública de um país. No entanto, no Brasil, as Forças Armadas ainda não garantem esse direito à segurança de forma eficaz, uma vez que não há investimentos suficientes para a humanização dos serviços militares. Então, o que está faltando, Mar? Aí está faltando aquele fechamento, que é a nossa tese. Está faltando o fechamento, que é a tese. Então, presta atenção. Eu fiz a contextualização, eu fiz a problematização. O que está faltando? A tese. Eu coloquei aqui 2 modelos para você fazer a tese, tá? Um deles é baseado na ideia de causa e consequência, que sempre dá certo para você falar de qualquer tema que fale de um problema social, que geralmente são os temas que caem aí na banca Selecom. Então, você vai colocar lá, ó, vou ler para você.
A atividade policial é indispensável para a manutenção da segurança pública de um país. No entanto, no Brasil, as Forças Armadas ainda não garantem esse direito à segurança de forma eficaz, uma vez que não há investimentos suficientes para a humanização dos serviços militares. Assim, a fim de resolver esse problema, é preciso não só discutir as razões que levam à sua existência, mas também seus efeitos na sociedade. Introdução perfeita, perfeita, perfeita. No desenvolvimento 1, o corretor espera que você fale das causas, né, as razões, e no desenvolvimento 2, ele espera que você fale das consequências. Fechou? Mas eu treinei fazer argumento 1 e argumento 2. Eu sempre coloco uma questão do viés social e do viés político. O que eu faço? Aí você faz lá assim, ó. A atividade policial é indispensável, aqui faltou acento, para a manutenção da segurança pública de um país. No entanto, no Brasil, as Forças Armadas ainda não garantem esse direito à segurança de forma eficaz, uma vez que não há investimentos suficientes para a humanização dos serviços militares. Diante desse contexto, é necessário analisar esse tema não só por uma perspectiva política, mas também por um viés social, ou analisar o problema não só por uma perspectiva política, mas também por um viés social. No D1 você vai falar então dos desafios associados à falta de políticas públicas ou à ineficiência de políticas públicas, como a questão lá do investimento na humanização. E depois no D2 você vai falar da falta, né, de uma maior participação social nisso, né, da forma como a sociedade age em relação a isso. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham certeza aí de como fazer uma introdução. É só sempre pensar nisso, ó. Contextualização, tema e tese. Tem aqui 2 teses prontinhas para você já deixar aí sempre que você quiser fazer uma introdução. Beleza? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo lá no @prof.marinacouto no Instagram. E não se esqueçam de clicar aí nos links, tá? Para que você tenha acesso a esse tema completo. Olha aí o tema completo. Eu vou até sair aqui para você ver. O tema completo aí tá na descrição do vídeo. Faça a redação. Beleza? Faça a redação. Por quê? Porque depois que você fizer a redação, você me envia e eu vou corrigir aqui com vocês até o dia da banca, tá bom? Eu vou corrigir aqui com vocês até o dia da banca. Então entra aí no grupo Fala com as Minas, manda a redação bonitinha que eu vou corrigir com vocês até o dia da banca. Até o dia da banca não, né? Desculpa. Até o dia da prova. Uma redação por semana, tá bom? Uma redação por semana. E eu mando lá no grupo sempre o vídeo com essa redação corrigida. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Arrasa na introdução. Ó, se você quiser treinar só fazer a introdução de vários temas, você pode entrar em contato comigo também lá no Instagram. Eu te mando alguns temas e você vai treinando fazer a introdução usando as palavras-chave. Olha lá, desafios para a humanização da atividade policial. Então você coloca aí, ó, atividade policial, parará, manutenção de segurança pública e usou aqui. Aí você ainda poderia, se você quiser usar a palavra desafios, você... Opa, perdi aqui, achei. Você ainda pode colocar, no entanto, no Brasil ainda não garantem, tal. Uma vez que existem desafios, né? É porque aí o desafio que a gente colocou foi o investimento, mas você pode usar a palavra desafios também. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, galera. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.